Quem é que não gostaria de ser 10 vezes mais inteligente do que os outros? Tu gostavas? Gostavas de ser 10 vezes mais inteligente do que os outros? É? Eu também. Sabem que há muito tempo atrás havia, num país chamado Israel, havia uns rapazes que deviam de estar lá a brincar, deviam ter mais ou menos entre 12, 15 anos. Eles deviam estar a brincar como os outros brincavam, só que de repente entrou lá na cidade deles um grande exército. Os soldados eram pessoas que tinham um rosto assim bastante rude. E de repente ninguém sabia bem o que estava a acontecer, mas olha, Deus já tinha avisado. Deus já tinha dito, olha, se vocês, nação de Israel, não se comportarem de acordo com os meus mandamentos, um dia vocês vão ser levados prisioneiros para outra cidade. Às vezes os avisos de Deus vêm, mas a gente não dá muita importância. E sabem, o rei Nabucodonosor era um rei bastante, eu diria, mau. Se fosse necessário matar, ele matava. E sabem, ele tinha dado ordens, olha, vocês vão e invadam a nação de Israel e peguem toda aquela gente que lá está, os jovens. Eu quero jovens, que vocês tragam jovens para o nosso país e quero que vocês façam outra coisa. Vocês peguem nos utensílios que há lá no templo e tragam-nos, que eu quero pôr esses utensílios lá na casa do nosso Deus. Isso aconteceu no ano mais ou menos 605 a.C. Já lá vai muito tempo. E o livro de Daniel conta-nos esta história. Sabe o que aconteceu? De repente há lá um grupo de rapazes, já um rapaz chamado Daniel, que se vê arrastado e levado para o país da Babilónia. Ele e vários amigos. Quando eles chegaram à Babilónia, eles encontraram uma situação completamente diferente. Espera aí, isto não tem nada a ver com o nosso país. Ainda por cima, o rei Nabucodonosor tinha dado uma ordem. Ele tinha dito, olha, eu quero que tu escolhas aí, dentre esses jovens, aqueles que fazem parte da linhagem real, isto é, aqueles que podiam vir a subir ao trono se fosse lá em Israel. Eu quero que tu escolhas aqueles que são mais capazes, porque eu quero que um grupo especial venha servir aqui no meu palácio. E então, entre eles, vejam bem, Daniel estava lá. Tinha sido escolhido. Ele e mais 3 dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, eram os nomes deles. E sabem uma coisa? O rei disse, olha, eu quero que estes rapazes sejam bem tratados, bem cuidados. Eu quero que eles comam coisas muito especiais, porque eu quero que eles sejam saudáveis quando estiverem na minha presença. Então o rei mandou dar a mesma comida que ele comia, queria que estes rapazes também comessem. Só que havia um problema para aqueles 4 amigos. É porque eles não estavam habituados a comer aquela comida que o rei Nabucodonosor comia. E sabem, havia lá algumas coisas na comida deles que Deus tinha dito que eles não deviam de comer. E principalmente, sabem porquê? Porque aquela nação tinha o hábito de, antes de as carnes serem tratadas, eles iam lá aos deuses deles e dedicavam aquelas carnes aos seus deuses. Ora, aquilo para Daniel e os seus amigos era um bocado complicado, porque eles tinham um Deus diferente. Para eles era o Deus de Israel. Eles consideravam que era o Deus verdadeiro. Então, a certa altura, quando o Aspenaz chega lá, que era o chefe lá, que estava lá responsável por isso, chegou ao pé deles e disse, olha, vocês têm que passar a comer a comida do rei. A mesma comida vocês têm que comer. E para Daniel e os seus amigos ficaram complicado. Como é que é? Então o nosso Deus diz-nos para não comermos estas coisas. Então Daniel e os seus amigos pensaram numa coisa. Olha, nós vamos confiar no Senhor Deus e vamos pedir que em vez de comermos aquela comida que o rei dá, nós vamos comer apenas legumes. Vocês gostavam que os vossos pais vos dessem legumes ao almoço hoje? Não é? Vocês achavam que não era suficiente, não é? Mas olha, vocês acham que o Daniel estava a fazer aquilo porque ele era muito forte, etc. Não, ele confiou no Senhor Deus, que o Senhor Deus tinha uma solução para isso. Sabem uma coisa? Às vezes nós sentimos-nos pressionados a fazer coisas erradas, não é? Todos nós, pequenos e grandes. E às vezes alguém nos diz, olha, faz assim porque os outros também fazem. E nós às vezes vamos atrás disso. Daniel não foi nessa. Daniel está lá escrito no capítulo 1, no versículo 8, assim, Daniel resolveu no seu coração
não contaminar-se. Já pensaste sobre isto? Todos os dias quando tu acordas, vais para a escola, ou nós que vamos para o nosso trabalho, já pensaste nisso? Orares e dizeres a Deus, Senhor Deus, eu não vou contaminar-me hoje. Já uma vez pensaste fazer isso? O que é isso, contaminar? É fazer tudo aquilo que é contrário a Deus. E lá na escola há muitas coisas que acontecem que são contrárias a Deus. No nosso emprego, onde quer que nós estejamos, há coisas que são contrárias a Deus. Daniel colocou no seu coração que ele não ia contaminar-se. Mas como é que ele ia resolver isto? Como é que ele podia comer uma coisa diferente dos outros e ainda chegar ao fim de uns dias e depois continuar com saúde? A comer legumes 10 dias? Sabem, ele confiou em Deus. E o mais importante não é aquilo que nós fazemos. É quando nós confiamos em Deus naquilo que fazemos. Pedimos ao Senhor Deus, ajuda-me. Eu não quero pecar, eu não quero fazer nada errado, eu preciso da tua ajuda. E quando é assim, Deus está lá para ajudar. Bem, vocês acham que ele passou no teste ou não passou? Quando chegou ao fim dos 10 dias, afinal de contas, a comer legumes, Daniel e os seus amigos estavam mais fortes do que os outros que tinham estado a comer aquela comida forte que o rei dava. Eles confiaram no Senhor Deus. Nós sabemos que quando confiamos em Deus, nós somos vitoriosos, nós conseguimos vencer. Sabem, o que aconteceu naquela altura foi que, depois de algum tempo, ao fim de 3 anos, diz o texto lá, que Daniel e os seus amigos foram treinados, comeram aquela comida que não era a comida do rei, e quando chegaram ao final dos 3 anos, o rei chamou toda a gente. Quer toda a gente aqui em minha presença. Todos aqueles que tinham estado a ser treinados agora iam ser testados. E quando eles chegaram à presença do rei, sabe o que é que aconteceu? Aqueles 4 amigos, Daniel e mais os 3 amigos, diz o texto que eram 10 vezes mais inteligentes do que os outros. Vocês acham que... O que é que estava por trás disso? Deus, exatamente. Deus é que faz de nós sermos as pessoas que talvez somos diferentes dos outros. Bem, a história de Daniel é muito mais interessante. Sabe o que aconteceu? Daniel e os seus amigos começaram a ser importantes lá no reino. Mas acontece que uma vez o rei Nabucodonosor, quando ele sonhava, ele achava que toda a gente tinha que ser capaz de explicar. Ele não era capaz, mas os outros tinham que ser capazes. Porque havia pessoas lá no reino dele que eram preparadas para isso. Aquelas pessoas que estavam habituadas a conhecer os astros, essas coisas todas, achavam que tinham que dar uma explicação. E o rei exigia isso. O rei podia exigir tudo. Ele podia, o que ele pedisse, toda a gente tinha que cumprir. Então ele sonhou um sonho, mas ele não sabia o que aquele sonho queria dizer. Então ele chegou ao pé dessas pessoas lá, os magos, os entendidos, as pessoas sábias, chegou ao pé e disse, olha, eu quero que vocês revelem o sonho. Eles ficaram aflitos, porque é assim, se um de vocês sonhar e vier contar-me o sonho, eu posso ouvir o sonho, mas eu não consigo explicar o que é que isso quer dizer. E nem todos os sonhos têm uma explicação, não é? Mas naquela altura as pessoas entendiam que quando tinham um sonho, e principalmente os reis quando tinham um sonho, eles tinham que saber a resposta, porque eles entendiam que eram os deuses que estavam a falar com eles. Qual era o problema ali? É que parece que o rei ficou tão zangado por ele não conseguirem dar resposta, que acontece o quê? Tu sabes? Ele não explicou o sonho aos magos. Ele disse que eles tinham de saber qual era o sonho e o significado. Estás a ver, rapaz, como tu sabes? Hã? Tu podias estar lá na equipa do Daniel, hã? Sério. Exatamente. Neste sonho agora que eu estou cá, foi isso mesmo que aconteceu. O rei queria que eles dessem uma explicação e eles perguntaram, como é que é possível dar uma explicação se nós não sabemos? Olha, qual foi a solução para isto? Vocês sabem? Como é que foi já agora? Quem é que interpretou foi Deus através de Daniel. Isso, Deus através de Daniel. Já viram a resposta aqui? Tão bonita. Não foi Daniel, foi Deus através de Daniel. Muito bem. Vocês podem dar um abraço aos pais, não é? Os pais estão todos contentes, não é? O Luís e a Sara. É isto mesmo. Estes pormenores são interessantes. Foi Deus através de Daniel. Daniel lá estava ele a revelar o sonho. E sabem por causa disso? O Daniel ficou numa posição lá muito interessante. Porque ele chegou a ser o governador da própria província da Babilónia. E há uma coisa interessante aqui. Quando ele chegou àquela posição assim grande por ter revelado os sonhos, sabe o que aconteceu? Ele não se esqueceu dos seus amigos, não. Ele foi junto do rei e pediu ao rei,
Tu podes colocar os meus amigos também aqui em posições importantes e eles tornaram-se pessoas importantes. Reparem, 4 rapazes que chegaram a uma posição muito alta num país estrangeiro, sabem porquê? A resposta está lá no capítulo 1, no versículo 8. Porque eles decidiram no seu coração não se contaminar. Deus pede que nós sejamos pessoas puras. É só porque Ele pede? Não. É porque Ele dá capacidade para isso. E Ele deu capacidade também a Daniel e aos seus amigos para serem pessoas puras num país estrangeiro, num país diferente, onde a cultura era diferente. Nós temos aqui várias pessoas que são de países diferentes, têm culturas diferentes. Sabem uma coisa? O que Deus pede de nós é para todos por igual. Não importa a tua cultura, não importa o teu conhecimento, Deus quer que todos nós sejamos santos. Mas a capacidade de ser santo é Deus que nos dá. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de Jesus. É Ele que, na verdade, nos dá essa capacidade. Por isso, a história não termina aqui, mas nós vamos terminá-la agora. Está bem? Qual é a ideia aqui? É esta. Tu nunca deixes chegar à linha vermelha. Sabe o que é a linha vermelha? É quando nós, às vezes, esticamos o nosso pecado. Estamos mesmo ali. Isto não vai acontecer comigo. Às vezes nós pensamos assim. Não, eu sou mais forte que o outro. Não, isto não acontece. E às vezes nós deixamos-nos ir mesmo até ao limite daquilo que Deus pede. E às vezes caímos. Porquê? Porque não fomos cuidadosos. O Senhor Deus diz que nós devemos procurar colocar no nosso coração o desejo de agradar-lhe. Não é dizer assim, não, vai acontecer tudo bem. Não, eu vou para a escola hoje, vai estar tudo certo. Eu tenho um teste, eu acredito que o Senhor me vai ajudar mesmo sem estudar. É assim? Não. As pessoas pensam, eu vou conseguir ser bom nos negócios se eu não fizer tudo certinho. É assim? Não. Nós temos que pôr no nosso coração uma vontade grande de dizer, Senhor Deus, eu quero te honrar. Não pensemos que somos capazes. Se nós nos esticarmos, assim mesmo até ao limite, e pensarmos que vamos conseguir vencer o pecado, às vezes caímos nele. Daniel tinha razão, os seus amigos também. É preciso nós colocarmos no nosso coração o desejo de agradarmos a Deus, mesmo antes de nós termos que enfrentar o pecado. Então esse é o desafio para nós agora, está bem? O rei Nabucodonosor resolveu fazer uma coisa. Ele achava que era uma pessoa muito importante. Talvez ele até pensasse que era mais importante que Deus. Então, ele mandou construir uma estátua bem grande, alta. Tinha quase 30 metros de altura por 3 de largura. Uma estátua enorme. E eu acho que a ideia dele era que toda a gente que estivesse na nação dele pudesse ver, mesmo que fosse à distância, aquela estátua. E sabem, ele deu uma ordem. Qual era a ordem? A ordem era, quando vocês ouvirem a música, toda a gente tem que se curvar perante a estátua. Vocês fariam isso? Não? Mas olha, o rei tinha dado a ordem. Toda a gente tinha que obedecer à ordem do rei. O que é que será que os amigos de Daniel iam fazer? Nós não sabemos o que é que estava a acontecer, mas lembram-se que Daniel tornou-se uma pessoa importante. Recordam-se? Ele chegou a ser o governador principal. Nós não sabemos bem o que é que aconteceu. Talvez o rei tenha pedido ao Daniel para ele ir a um outro país, fazer talvez alguma coisa. Olha, alguém já ouviu falar do ministro dos negócios estrangeiros? Já ouviram falar? Não. É uma pessoa que faz parte do governo que tem a responsabilidade de representar o nosso país junto de outros países. Talvez Daniel tivesse recebido isso, porque não sabemos o que é que aconteceu, mas quando as pessoas tinham que se curvar perante a estátua, o que aconteceu foi que Daniel não estava lá. Ninguém sabe. Ou talvez havia outra coisa. Talvez as pessoas que viviam no palácio não tinham esse dever de se curvar perante a estátua. Não sabemos bem o que aconteceu, mas uma coisa nós sabemos. É que a certa altura, quando a música tocou, toda a gente se curvou perante a estátua, exceto 3 rapazes. Quem eram eles? Sadraque, Mesaque e Abednego.
Quem eram estes? Eram os mesmos, Ananias, Misael e Azarias, só que eles tinham recebido outros nomes. Sabem porquê? Porque o rei tinha dado outros nomes a eles para que eles esquecessem do seu verdadeiro Deus. Porque os nomes que eles tinham, verdadeiros, sempre tinham ligação com o seu Deus. E por isso o rei queria, vamos fazer com que eles esqueçam do seu Deus. E deu-lhes outros nomes. Mas quando tocou a trombeta, toda a gente se curvou, exceto eles. E houve algumas pessoas que tinham inveja deles e quiseram apanhá-los. Então foram ter com o rei e disseram, rei, não é verdade que tu disseste que toda a gente tinha que curvar quando se ouvisse a música, aquela orquestra a tocar? Sim, é verdade. Mas olha, sabes, rei, há aí 3 rapazes que tu constituíste como governadores que eles não fizeram isso. O quê? Não fizeram isso? Isso era uma ordem para toda a gente. Não fizeram. Então chamemos lá. E chamaram estes 3 rapazes à presença do rei. E o rei voltou para eles e disse, olha, digam-me lá uma coisa. Vocês não sabem que aquela ordem é para se cumprir? Vocês não sabem que quando ouvirem aquela música vocês têm que se curvar? Então é isso que vocês vão fazer. Quando aquela música tocar, vocês vão se curvar perante a estátua. Será que eles iam fazer isso? Se lá na escola o teu professor te dissesse que tu devias fazer uma coisa que tu sabias que não devias de fazer, tu fazias? Se alguma vez lá na tua escola o teu professor te dissesse, Deus não existe, o que é que tu irias fazer? Tu irias dizer assim, não, existe mesmo. Não, eu não o vejo. Sim, mas eu sei. Para mim é importante, porque esse Deus existe de verdade. Às vezes há pessoas que nos dão ordens para fazer coisas contrárias que nós sabemos que não devemos fazer. Será que estes 3 rapazes iam sentir aquela pressão que às vezes nós sentimos e iriam obedecer ao rei? Eles voltaram-se para o rei e disseram, rei, nós não queremos confusão contigo. Nós respeitamos-te. Mas há uma coisa que nós não vamos fazer, rei. É que nós não vamos curvar-nos perante aquela estátua. O quê? O rei ficou vermelho de raiva. Sabem como é que é ficar vermelho de raiva? Zangado. Então, sabem uma coisa? O rei mandou que estes 3 rapazes fossem lançados numa fornalha que era aquecida muito mais do que aquilo que era normal. Será que o rei tinha coragem de mandá-los para lá? O rei tinha dito que sim. Ele tinha que o fazer. O rei não podia voltar com a palavra atrás. E quando chegou aquela hora, eles foram mesmo lançados na fornalha. Diz o texto da palavra de Deus, no capítulo 2, eu estou a falar da história do capítulo 2 de Daniel. Vocês podem ler em casa depois. Que aquelas pessoas que foram usadas para colocá-los lá na fornalha, o calor era tanto que eles mesmos morreram. E olha, eles foram lançados lá na fornalha. O rei Nabucodonosor tinha lá um lugar especial onde ele podia olhar, era onde se alimentava a fogueira. Ele olhou lá para dentro e sabe o que ele viu? Quantos é que tinham sido lançados lá? Quantos é que eram que apareceram lá? 4. Mas como é que isso é possível? Não seria Daniel, pois não? Não seria Daniel. Olha, o rei ficou a pensar, aquela 4ª pessoa que está ali a andar, parece que eles andavam a passear dentro da fornalha, como se andassem a passear. Aquela 4ª pessoa, tu sabes, Mariana, quem era? Quem era? Era um anjo. Sabem que o Nabucodonosor disse assim, aquele é parecido com o filho dos deuses. Para ele era mais do que um anjo. Ele sabia que quem estava ali não podia ser uma pessoa normal. O anjo, é verdade que os anjos são seres de Deus, que são enviados para fazer coisas incríveis. Mas sabem uma coisa? Eu acho que era mais do que um anjo. Tu és capaz de dizer quem seria? Era Deus, sim. É verdade que era Deus. Mas que Deus estamos a falar? Sim, é verdade. Vocês conhecem uma pessoa chamada Senhor Jesus, não conhecem? Não é? O Senhor Jesus sempre existiu, não foi? Ele é Deus. Ele apenas se tornou uma pessoa como nós, mas ele já existia na eternidade. Já existia antes do tempo existir. Eu acho, pessoalmente, que para aquilo acontecer, o rei olhou e viu-os andar a passear e, sabem, achou estranho que aqueles homens caíssem ali numa fornalha aquecida com tanto e nem sequer estivessem queimados. Que coisa incrível! O rei ficou surpreendido. Como é que é possível? Ele mandou-os sair e, sabem uma coisa? Não havia nem um cabelo que estivesse queimado. Mas quantos é que saíram da fornalha?
3. Quantos é que lá estavam? 4. Sabem uma coisa? Eu acho que não era possível acontecer o que aconteceu se o Senhor Jesus não estivesse lá naquela fornalha também. Tu dizes assim, mas o Senhor Jesus não tinha ainda nascido. Pois não, como homem não, mas ele já existia enquanto Deus. Eu acho que o poder que era necessário para aqueles homens não serem queimados, só mesmo com a presença de um Salvador como o nosso, o Salvador Jesus. Sabe o que aconteceu? Eu acredito que Jesus fez aquilo que algumas vezes aconteceu. Ele já existia, ele apareceu como numa figura humana. Porquê? Porque mais tarde ele havia de aparecer na figura humana também. Eu não sei ao certo, mas uma coisa eu sei. Para aquilo acontecer naquele dia, naquela fornalha, só mesmo com a presença do Senhor Jesus no meio deles. E eu acho que o Senhor Jesus era essa quarta pessoa que o rei Nabucodonosor viu e toda a gente viu. Só mesmo um Salvador como o nosso é que poderia ter um poder tão grande para ser capaz de libertar aqueles amigos fiéis da fornalha. Olha, sabes uma coisa eu sei. Se tu procurares ser fiel ao Senhor Jesus sempre, eu estou certo que o Senhor Deus nos vai ajudar. Tu podes dizer assim, mas há muitos crentes que já morreram. Pois, é verdade. Só que tem uma diferença. É que se nós morrermos por causa da nossa fé, o Senhor Jesus promete que nós temos um lugar lá no céu junto dele. E eu acho que vale a pena ser fiel aqui para ter um lugar no céu. Eu acho que vale a pena. Foi isso que aconteceu. Hoje nós vimos duas coisas. Uma delas é que nós devemos ser, no nosso coração devemos dizer, Senhor, eu estou pronto, eu quero fazer o melhor para ti, eu quero ser fiel. Outra coisa, nós temos que confiar no Senhor Jesus para as coisas difíceis. Sempre que alguma coisa difícil acontece, é Ele que nos pode livrar, é Ele que nos pode ajudar, porque só Jesus foi capaz de vencer o que havia para vencer, a morte. E por isso Ele disse, eu dou-vos a vida eterna, se vocês crerem em mim. É esse Salvador que todos nós precisamos. Não há outro mais capaz do que Ele. E é esse Salvador que eu quero que cada um de nós, esta manhã, diga, Senhor Jesus, eu sei, eu quero fazer o melhor possível para que tu possa agradar-te sempre. E Senhor Jesus, eu quero ter-te sempre perto de mim, próximo de ti, para poder fazer a tua vontade sempre e ter a tua ajuda. Sim, Mariana, queres fazer uma pergunta? Isso mesmo, é isso mesmo. Hoje aqui estamos, as crianças foram eles que fizeram hoje o culto, já repararam, não é? Quer um, quer outra. A Mariana disse uma coisa muito interessante. Todos ouviram o que a Mariana disse? Não disse, mas vocês querem ver? Eu podia reproduzir o que ela disse, mas eu quero que ela repita outra vez, porque eu sei que ela é capaz de o fazer e vocês vão ouvir pela boca dela. Mariana, tu és pregadora agora, está bem? Ainda há bocado foi o Diogo, e agora és tu, vá. 2 pregadores. É que quando a gente não desobedece a Deus, depois quando a gente precisa dele, ele nos ajuda. Obrigado, Mariana, é isso mesmo. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos explicar de uma forma ou de outra, mas a verdade nunca muda. E a verdade é essa, Senhor. Tu és Deus único. Só contigo é que nós conseguimos ser vencedores, mesmo nos momentos mais difíceis. Obrigado, Senhor, porque com a companhia de Jesus nós podemos estar seguros. Ele próprio passou essa segurança para nós. Deus, ajuda-nos a caminharmos juntos enquanto família cristã. Ajuda-nos, Senhor, a sabermos que realmente caminhar contigo é a melhor escolha que nós podemos fazer. E que todos nós aqui sintamos essa alegria, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis, como Daniel foi e os seus amigos. Ajuda-nos, Senhor, a determinarmos no nosso coração que nós não vamos fazer nada daquilo que desagrada, mas vamos fazer os possíveis, Senhor, com a Tua ajuda, para podermos agradar o Senhor. Esta é a oração que nós fazemos por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.